A caneta estava sobre a mesa havia 5 minutos, e ninguém tinha coragem de dizer o óbvio que faltava só a assinatura dela. Isabela olhava para o papel sem tocar nele. Do outro lado da mesa de mármore, Rafael segurava um copo de uísque que não tinha bebido nem um gole. Os olhos fixos num ponto qualquer atrás da cabeça dela em qualquer lugar, menos no rosto dela. Dona Otília estava de pé perto da janela, os braços cruzados, com aquele jeito de quem já ganhou antes mesmo da partida terminar. Você não precisa fingir surpresa, disse Otília, sem se virar. A transferência tem a sua assinatura digital. Isabela. O banco confirmou. Eu nunca vi esse extrato antes de hoje. Claro que não viu. A voz de Otília era baixa, quase gentil. O que doía mais do que se ela tivesse gritado. Ninguém vê o que não quer ver. Isabela olhou para Rafael, esperando alguma coisa. Um segundo de dúvida. Uma pergunta. Ele não olhou de volta. O advogado da família empurrou os papéis do divórcio mais para perto dela, como quem empurra um prato de comida que ninguém pediu. A senhora pode revisar os termos com calma. Dona Isabela. Não há pressão de tempo. Tinha. Sim. Tinha uma pressão que não estava escrita em nenhuma cláusula, a de sair antes que Manuela acordasse da soneca e visse a mãe chorando na sala de estar da avó. Isabela pegou a caneta. Você não vai nem perguntar quanto quer. A voz de Rafael saiu mais alta do que ele esperava. Quase um desafio. Advogado nenhum solta cliente sem brigar por pensão. Por metade da empresa. Eu não quero nada disso. Isso não existe. E ele riu. Riso seco. Sem graça nenhuma. Ninguém sai de mãos vazias de um casamento de 8 anos. Ela assinou nas 3 páginas marcadas. Devagar, sem tremer, e foi exatamente essa calma que fez Otília desviar o olhar da janela pela primeira vez a tarde inteira. Rafael abriu a boca para dizer alguma coisa e fechou de novo. Eu quero só uma coisa, disse Isabela, largando a caneta ao lado dos papéis. Que ninguém fale mal de mim na frente da Mano. Você está falando sério. Nunca falei tão sério na minha vida. Ela se levantou. Não olhou para trás para ver a cara que Otília estava fazendo, mas sentiu, nas costas, o peso de um silêncio que não era alívio. Era outra coisa. Uma coisa que só ia fazer sentido anos depois. No corredor, encostada na porta do quarto onde a filha dormia. Ela ficou 1 minuto inteiro respirando fundo antes de entrar. 1 minuto para guardar tudo que não ia deixar a Manu ver. Quando ela voltou para a sala, já com Manuela no colo, meio grogue de sono, encontrou Otília sozinha, guardando pastas numa gaveta que trancava com chave. A sogra fechou a gaveta rápido demais para o gesto parecer casual. Boa viagem. Isabela. Foi só isso que ela disse. Isabela não respondeu. Só reparou, sem querer, que a etiqueta de uma das pastas guardadas às pressas tinha uma data de mais de 10 anos atrás. Não significava nada. Naquele momento, ela nem sabia por que reparou. No carro, Manuela acordou de vez. A gente vai para casa da vovó Otília amanhã. Não. Meu amor, a gente vai para uma casa nova. Só nós duas. Só nós duas. A menina ficou quieta, olhando pela janela os portões do casarão dos Andrade sumirem no retrovisor. Isabela segurou o volante com as 2 mãos, os nós dos dedos brancos, e não deixou escapar nenhum som até o sinal fechar 3 quarteirões depois. Aí sim, com o carro parado, ela deixou uma lágrima cair. Só uma, que limpou rápido antes que a filha reparasse no espelho. Ela tinha 8 anos de casamento, um sobrenome que não era mais dela, e uma mala com metade das roupas de Manuela jogada no porta-malas às pressas. Não tinha pensão. Não tinha parte da empresa. Não tinha nem o carro era emprestado. Ia devolver semana que vem. O que ela tinha era uma pasta velha guardada numa gaveta trancada à chave que ela nunca tinha visto Otília trancar daquele jeito antes. E um silêncio que ainda não sabia se era dignidade ou o começo de alguma coisa muito maior, antes de continuar essa mulher que saiu calada, sem pedir nada, guardando só uma dúvida sobre uma pasta trancada. O silêncio dela vai custar caro para quem achou que já tinha ganhado.
Me conta nos comentários de onde você está ouvindo agora e que horas são aí. A gente lê todo mundo. E se você chegou agora no canal, aperta em inscrever, porque essa história tá só começando. A régua deslizava sobre o tecido, e Isabela marcava a linha de corte com giz de alfaiate, os olhos fixos no risco, quando a porta do ateliê, improvisado, que também era sala e, à noite, quarto de Manuela bateu com força. Dona Isa fechou aquele vestido de festa. A cliente já tá aqui embaixo. Subindo a escada, Camila entrou, puxando o ar. Uma sacola de retalhos pendurada no ombro. O cabelo preso com um lápis. Falta só a bainha. Então corre, porque essa mulher paga em dinheiro vivo e ainda indica para 3 amigas. Isabela riu um riso curto, mas real. O primeiro daquela semana. 5 meses fazendo ajuste de roupa e vestido de festa por encomenda, tinham pago o aluguel. A escola de Manuela e, num mês bom, sobrava para um sorvete no fim de semana. Não era o penthouse com vista para o Ibirapuera. Era uma sala de 30 metros quadrados em Santana, com uma máquina de costura de segunda mão e um manequim sem cabeça que Manuela batizou de Dona Sem Nome, mas era dela. Camila se jogou na cadeira ao lado, catando um fio solto na barra do vestido pendurado no cabide. Sabe quem eu vi hoje na loja de aviamento? Aquela sua ex-cunhada. A Renata. Isabela não ergueu os olhos da costura. E ela falou um negócio esquisito. Falou que a família Andrade tá nervosa. Auditória interna. Parece coisa de contador. Ela não soube explicar direito. Camila deu de ombros. Achei estranho. Só isso. O nó no fio de linha ficou apertado demais entre os dedos de Isabela por um segundo antes dela soltar. Isso não é da minha conta mais. Tá certo que não. Camila levantou as mãos, se rendendo. Só achei estranho. Ulholá. Auditoria do nada. Depois de anos, Isabela terminou a bainha em silêncio, guardando a agulha na almofadinha de alfinetes com um cuidado que não tinha nada a ver com costura. Não era da conta dela. Só que, à noite, depois de Manuela dormir, ela abriu a caixa de papelão que trouxera da casa dos Andrade e nunca tinha aberto direito, só remexido o suficiente para achar a certidão de nascimento da filha. No fundo da caixa, embaixo de um álbum de fotos de casamento que ela não tinha coragem de jogar fora nem de olhar, tinha um envelope pardo, meio amassado, com a letra pequena e apertada de Otília na frente. Ela nunca tinha reparado nele antes. O envelope não estava lacrado, só dobrado várias vezes, como se tivesse sido guardado às pressas e nunca mais tocado. Isabela ficou olhando para ele por um tempo comprido, sentada no chão do quarto, com a luminária de mesa jogando uma sombra grande na parede. Abrir aquilo não ia trazer o casamento de volta. Não ia devolver a empresa. O sobrenome. A confiança de Rafael, mas alguma coisa nela, a mesma coisa que tinha ficado calada na hora de assinar os papéis. A mesma coisa que não tinha implorado. Não tinha gritado. Não tinha se explicado essa coisa. Agora queria saber. Ela abriu o envelope. Dentro. Não tinha o que ela esperava. Não tinha extrato bancário nenhum. Nenhuma prova do roubo que a tinham acusado de cometer. Tinha só um recibo antigo, amarelado, de mais de 12 anos atrás, com um valor grande e um nome que não era o dela. Era o nome do falecido pai de Rafael. Ela não dormiu aquela noite. Ficou com o recibo na mão, virando ele nos dedos, tentando entender por que Otília ia guardar. Por mais de 10 anos. Uma prova de que o marido tinha gastado uma fortuna com alguma coisa ou alguém que não aparecia em nenhum relatório da empresa. De manhã, quando a campainha tocou às 9 em ponto, ela quase esqueceu que era dia de visita. Rafael estava na porta com uma sacola de presente, maior do que o corredor do prédio, conseguia acomodar direito. Desculpa o horário. Ele nem olhou para o apartamento. Só ficou parado no batente, meio sem jeito, como quem entra numa casa que já foi dele e agora não é de ninguém que ele reconheça. Trouxe umas coisas para Manu. Ela está se arrumando. Senta. Ele não sentou. Ficou de pé no meio da sala minúscula,
olhando a máquina de costura, o manequim sem cabeça, as fotos da filha coladas na parede com fita adesiva. Isso aqui é... Ele parou no meio da frase. É onde a gente mora. Isabela não deu tempo para ele completar do jeito que ele ia completar. Café. Tô bem. Manuela apareceu correndo do quarto e o abraço que ela deu no pai foi o único momento da manhã em que alguém no apartamento pareceu inteiro. Rafael abaixou para a altura da filha. E por um segundo, só um segundo, Isabela viu no rosto dele alguma coisa que não via desde antes da separação. Alguma coisa que parecia arrependimento, mas que ele engoliu rápido demais para ela ter certeza. Enquanto Manuela mostrava para o pai o desenho que tinha feito na escola, Isabela ficou na porta da cozinha. O recibo amarelado ainda dobrado no bolso de trás da calça, pesando mais do que um pedaço de papel deveria pesar. Ela quase falou. A boca chegou a abrir, mas não falou. Rafael se despediu 1 hora depois, prometendo voltar sábado que vem. Na porta, já de saída, ele parou. Minha mãe perguntou de você. Ele disse isso olhando para o corredor. Não para ela. Perguntou se você tinha procurado alguém. Advogado. Sei lá. Por que não sei? Ele deu de ombros. Mas o gesto saiu rígido demais para ser despreocupado. Ela andou estranha essa semana. A ligação chegou enquanto Isabela ainda segurava o recibo amarelado contra a luz da janela, tentando ler um carimbo apagado no canto de baixo. Isabela. Querida. A voz de Otília saía do viva voz do celular, como sempre saía macia por fora, com uma lâmina escondida em algum lugar no meio da frase. Rafael me contou que visitou vocês hoje de manhã. Visitou? Sim. Ele disse que o apartamento é aconchegante. É pequeno, mas é nosso. Um silêncio do outro lado, não o silêncio de quem não tem o que dizer, o silêncio de quem está escolhendo as palavras com cuidado de cirurgião. Eu ando pensando em você. Zaba. Otília baixou a voz, quase confidencial. Uma mulher sozinha, recomeçando do zero, com uma criança para criar. Deve ser difícil. A gente tá bem. Otília. Claro que estão. Uma pausa. Só queria que soubesse que, se alguma curiosidade surgir sobre o passado, sobre a empresa, sobre o Ricardo, que Deus o tenha, a porta para conversar tá sempre aberta. Não precisa ir procurar resposta em lugar nenhum. Eu te dou qualquer resposta que você precisar. Isabela ficou com o recibo suspenso entre os dedos, o coração batendo num ritmo que ela não deixou chegar na voz. Por que eu ia procurar resposta em algum lugar? Não ia. Otília riu. Um risinho curto. Foi só um jeito de falar. Depois que desligou, Isabela ficou olhando para o celular na mesa por um bom tempo. Ninguém liga só para dizer que a porta está aberta. Gente que abre porta de verdade não avisa antes. Ela dobrou o recibo de novo. Guardou no fundo da gaveta da máquina de costura, não no envelope, não na caixa velha, num lugar que só ela sabia. E pegou as chaves. Camila, você fica com a Manu até às 5 fico. Cliente nova, isso. A mentira saiu mais fácil do que Isabela esperava. O que a incomodou mais do que a própria mentira, o endereço do recibo era num bairro do outro lado da cidade. Uma rua estreita perto de uma linha de trem, onde os prédios eram baixos e velhos. Os fios de telefone cruzavam de um lado a outro da rua como uma teia mal costurada. O número no recibo correspondia a um prédio de 4 andares. Fachada descascada. Uma placa apagada perto da porta residencial Vale Verde. Um porteiro idoso lia jornal numa cadeira de plástico na entrada. O rádio ligado baixinho, tocando uma rádio de música sertaneja antiga. A senhora procura alguém. Isabela hesitou. Não tinha pensado numa desculpa até ali. Eu queria saber se uma pessoa ainda mora aqui. Faz tempo que não tenho notícia. Depende de quem. Ela mostrou o recibo, o dedo cobrindo o valor, deixando só o nome visível, não um nome de pessoa. Ela notou agora. Com mais atenção do que tinha dado em casa, era o nome de uma instituição. Casa Amparo Santa Rita. O porteiro tirou os óculos. Olhou de novo. Devagar. Isso aqui não existe mais. Não.
Fechou faz uns 8 anos. Ajo, era uma casa de repouso. Ali na esquina, onde hoje é a farmácia. Casa de repouso. E, pra gente com problema de saúde grave, tinha um andar só para crianças. Lembro bem, porque minha sobrinha trabalhou lá de enfermeira um tempo. Ele coçou o queixo, os olhos perdidos, numa lembrança que parecia distante e ao mesmo tempo perto demais. Fechou de repente. Um dia. Ninguém explicou nada. Os pacientes foram todos transferidos numa semana só. Isabela sentiu o chão do peito se mexer. Embora nada tivesse mudado de lugar de verdade, o senhor lembra de alguém que ficava lá? Alguma família? Andrade. O porteiro apertou os olhos, tentando encaixar o nome em alguma gaveta da memória. Andrade. E ele repetiu. Baixinho, como se testasse o som. Tinha uma menina. Não lembro o sobrenome, mas lembro dela, porque era a única do andar infantil que ninguém nunca vinha visitar em horário de visita normal. Só um carro preto, de vez em quando. Tarde da noite. Minha sobrinha comentava disso. Uma menina e... doente. Coitada, ele deu de ombros. Voltando para o jornal. Como quem fecha um assunto que já contou demais. Faz tempo isso. Nem lembro direito o nome dela. Vitória. Ajo. Ou Vitória alguma coisa. Isabela agradeceu. As pernas meio bambas, quando desceu de volta para a rua, e o resto da tarde ela andou pela cidade sem rumo certo. O nome girando na cabeça como uma peça de quebra-cabeça que não encaixava em nenhum lugar que fizesse sentido. Uma menina doente. Um carro preto. Visitas escondidas de madrugada. Uma casa de repouso fechada da noite para o dia. Sem explicação. Pouco depois, ela fez as contas rápido pouco depois da morte do pai de Rafael. Ela não tinha nenhuma filha além de Manuela. Rafael também não. Ricardo, o falecido sogro, tinha só ele de filho, ou pelo menos era isso que a família sempre tinha dito. Em 8 anos de jantares de domingo e reuniões de aniversário. Ninguém nunca mencionou nenhuma outra criança. Quando chegou para buscar Manuela na casa de Camila, a amiga reparou no jeito dela antes mesmo de perguntar. Você tá branca? Cliente ruim assim, foi só um dia longo. Isabela. Camila cruzou os braços, séria de um jeito que não era comum nela. A gente se conhece desde a faculdade. Não me conta essa de cliente. Isabela olhou para a porta do quarto onde Manuela brincava. Baixou a voz. Eu acho que a família do Rafael escondeu alguma coisa. Uma coisa grande. E acho que foi por isso que me acusaram daquela transferência. Isso é grave. Issa, se for verdade, Yosai, e o que você vai fazer? Isabela ficou quieta um instante, olhando para as próprias mãos, as mesmas mãos que tinham assinado os papéis sem tremer. 5 meses atrás, na frente de Otília e do advogado. Calada, sem pedir nada. Eu vou descobrir quem é a Vitória. Dona Lourdes morava num sobrado simples em Santo Amaro, com um jardim cheio de vasos de samambaia na varanda. Ela abriu a porta só até a metade, os olhos apertados contra a claridade da manhã. A senhora é jornalista, não? Isabela segurou a bolsa com as 2 mãos. Do jeito que se segura alguma coisa que pode escapar. Eu era casada com um Andrade. Rafael Andrade. O nome mudou alguma coisa no rosto da mulher. Não foi surpresa. Foi outra coisa. Mais parecida com um cansaço antigo que finalmente encontra motivo para sair. Entra. Mais rápido. Que meu marido chega pro almoço, dentro. Num sofá coberto por uma manta de crochê. Dona Lourdes contou o que lembrava de 10 anos, trabalhando no andar infantil da casa Amparo Santa Rita, uma menina de olhos claros. Cabelo cacheado. Internada desde os 3 anos, com um problema no coração que os médicos da época não sabiam resolver direito. Ninguém da família ia visitar em horário normal, só um homem. De vez em quando, tarde da noite. Sempre sozinho. Sempre com o motorista esperando lá fora. Sem desligar o carro. Ela mexeu as mãos no colo. Inquieta. E uma mulher. Uma vez ou outra. Não a esposa dele. Isso eu sei. Porque perguntei. No início.
"Se era a mãe da menina." E me corrigiram na hora. Rápido demais para ser coincidência. "A senhora sabe o sobrenome dela, da menina? Andrade?" "Não. Registrada só como Vitória. Sem sobrenome nenhum na papelada que a gente via. Mas todo mundo lá sabia de quem ela era filha." Dona Lourdes baixou a voz. Embora não tivesse mais ninguém na sala, além delas, duas. O jeito que pagavam, em dinheiro. Sempre em dinheiro. Direto para a diretoria. Sem nota fiscal que passasse pela nossa mão. E o que aconteceu com ela? O silêncio que veio antes da resposta durou tempo suficiente para Isabela sentir o estômago apertar. Fechou a casa do nada. Um mês depois que o homem, o pai dela, o Ricardo, porque era esse o nome que a gente ouvia, os médicos falarem morreu. Transferiram todo mundo em 3 dias. A Vitória foi a última a sair. Não sei para onde. Ela estava viva. Quando fechou, estava. Sim, fraca. Mas viva. 12 anos. 13. Por aí, Isabela sentiu o chão da lógica que vinha construindo balançar. Não era uma história de menina morta escondida da família por vergonha e enterrada em segredo. Era uma menina viva, agora adulta, em algum lugar do mundo, com um sobrenome que ninguém nunca deixou ela usar. Ela agradeceu. Saiu com o coração batendo alto demais para o tamanho da manhã, calma lá fora, e ficou parada na calçada um bom tempo antes de conseguir dirigir de volta. No caminho, o celular tocou. Rafael. Oi. A voz dele saiu tensa. Sem o cumprimento de sempre. Minha mãe tá perguntando muito de você essa semana. Falou que você andou fazendo perguntas estranhas para Camila. Camila é minha amiga. Rafael. A gente conversa. Ela falou para minha mãe que você andou perguntando sobre a empresa. Sobre a auditoria. Isabela segurou o volante mais forte. Sua mãe tá vigiando as minhas amizades agora. Não é isso? Ele hesitou. E nessa hesitação, Isabela ouviu alguma coisa que não esperava dúvida de verdade. Não só irritação, é que ela andou estranha. Trancada no escritório até tarde. Mandou o Diego sabe. O motorista dela fazer umas coisas que ele nunca fez antes. Tipo verificar quem entra e sai do prédio onde mora a Camila. Ela mandou vigiar a Camila, eu não tenho certeza. Só achei estranho. Isabela ficou quieta um instante. Os olhos fixos na estrada, Rafael. Seu pai teve alguma outra filha. O silêncio do outro lado durou tanto que ela pensou que a ligação tinha caído. Por que você está perguntando isso? Não era uma pergunta. Era uma frase que só tinha ponto final porque ele não teve coragem de fazer dela uma pergunta de verdade. Naquela mesma tarde, no escritório do 5º andar do prédio da Andrade Participações. Otília estava sentada atrás da mesa que fora do marido. Uma pilha de relatórios de auditoria abertos na sua frente. O contador da família, um homem magro, de óculos grossos, estava de pé, esperando. A senhora quer que eu pare a auditoria. Eu quero que você a acelere. A voz de Otília saiu cortante, sem o verniz macio que ela guardava para ligações telefônicas. Quanto antes fechar. Menos tempo alguém tem para achar coisa que não devia. Dona Otília. Com todo respeito. Se tiver alguma irregularidade nos registros antigos, é melhor a senhora mesma encontrar antes que... Eu sei o que tem nos registros antigos. Ela fechou a pasta com força. Faz isso e não me pergunta de novo. Sozinha depois que ele saiu, ela ficou olhando para o retrato do marido na parede. Um homem de sorriso largo, os olhos que Rafael tinha herdado quase idênticos. Ela não chorou, só ficou parada. Os dedos apertando a borda da mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. E murmurou, baixo, para ninguém ouvir, você prometeu que isso nunca ia voltar. Foi só quando o celular vibrou em cima da mesa uma mensagem do Diego. Curta. Dizendo que a amiga de Santo Amaro tinha recebido visita de manhã, que o rosto dela voltou a ficar duro como sempre foi, na frente de qualquer outra pessoa. Isabela, sem saber que já estava sendo seguida havia dias, chegou em casa naquela noite e encontrou a caixa de papelão remexida de um jeito que ela não lembrava de ter deixado. Nada faltando. À primeira vista. Só as coisas ligeiramente fora do lugar de sempre,
o álbum de casamento virado ao contrário. O envelope pardo no fundo enfiado meio torto. Ela ficou parada na porta do quarto, olhando aquilo, o coração acelerando de um jeito que não tinha nada a ver com cansaço. Alguém tinha estado ali. Isabela trocou a fechadura na manhã seguinte, com as próprias mãos, seguindo um tutorial no celular, enquanto Manuela tomava café da manhã na casa de Camila. Não contou para ninguém o motivo real. Só disse que a fechadura velha andava emperrando. O envelope pardo. Ela levou para o trabalho enrolado dentro de um tecido, escondido no fundo da caixa de linhas. Você tá parecendo espiã de filme. Camila riu quando viu ela chegar com aquele jeito de quem carrega alguma coisa que pesa mais do que aparenta. Eu preciso que o Marcos olhe uma coisa para mim. O marido de Camila trabalhava havia 12 anos num cartório, especializado em reconhecimento de firma e documentos duvidosos. É sobre uma assinatura. Naquela mesma noite, na cozinha apertada do apartamento de Camila, o perito de confiança de Marcos, um homem calmo, de meia idade, que examinava documentos há mais de 20 anos, espalhou 3 folhas na mesa sob a luz de uma luminária de leitura. Comparou a assinatura do extrato bancário com um contrato antigo que Isabela ainda guardava. Um documento de compra do apartamento anterior, assinado de próprio punho anos atrás. Ele ficou em silêncio por um tempo comprido, com uma lupa na mão, indo e voltando entre as 2 folhas. A senhora quer a resposta educada ou a resposta direta? Direta. Isso aqui não é a mesma mão. Ele apontou para a curva de uma letra, para o jeito que a caneta levantava no fim de um traço. Quem falsificou foi bom. Bom mesmo. Mas a pressão do traço muda demais no meio da assinatura. Ninguém escreve o próprio nome com pressão desigual desse jeito. A não ser que esteja copiando um modelo. Isabela sentiu o peito se apertar e afrouxar ao mesmo tempo. Uma sensação estranha, quase dolorosa de tão repentina. O senhor consegue colocar isso por escrito. Um laudo formal precisa de mais tempo e do documento original. Não de cópia. Mas informalmente, com o que tenho aqui na mesa, não foi a senhora quem assinou essa transferência. Camila apertou o braço dela por baixo da mesa. Marcos ficou quieto, sem saber o que dizer, diante do silêncio que se abriu depois daquilo, um silêncio diferente do que Isabela costumava carregar. Esse tinha peso, mas não tinha resignação nenhuma dentro. Ela dirigiu de volta para casa naquela noite, pensando na única pessoa que tinha acesso à sua assinatura, aos seus documentos pessoais, ao seu histórico de compras antigas, o suficiente para copiar o traço com essa precisão. Não foi Rafael, ele mal sabia onde ela guardava a carteira de identidade. Foi alguém que passou anos guardando papel atrás de papel, numa gaveta trancada à chave. 2 dias depois, o telefone tocou de madrugada. Isabela. A voz de Rafael saía baixa, apertada, do outro lado da linha. Você tá acordada? Agora tô. O que foi? Eu achei uma coisa, no cofre do escritório do meu pai. Uma coisa que minha mãe não sabe que eu vi. Ele foi até o apartamento dela naquela mesma noite. Algo que não fazia desde antes do divórcio, sem avisar antes. E sentou na cadeira da mesa de costura com um envelope na mão, não o mesmo que Isabela tinha. Um diferente. Mais grosso. Eu estava procurando um documento do seguro do carro e achei isso atrás de uma prateleira falsa. Ele empurrou o envelope para ela, as mãos tremendo de um jeito que ela nunca tinha visto nele antes. Nem nos piores dias do casamento. Recibos. De mais de 10 anos. Todos da mesma instituição. Isabela abriu, já sabendo, de algum jeito no fundo do estômago, o que ia encontrar. Casa Amparo Santa Rita. Dezenas de recibos. Mês após mês. Ano após ano. Um valor considerável saindo direto do caixa da empresa, disfarçado em relatórios contábeis sob a rubrica genérica de consultoria externa. E no fim da pilha, um documento que gelou o quarto inteiro, uma certidão de nascimento, com o nome do pai de Rafael no campo do genitor, e um nome de mãe que nenhum dos dois reconheceu. Eu tenho uma irmã. A voz de Rafael saiu quebrada. Fio fino de som. Eu tenho uma irmã, e ninguém nunca me contou. Rafael. E o dinheiro?
Ele passou as duas mãos pelo rosto. Com força. Como quem tenta acordar de um jeito que dói. O dinheiro que sumiu, aquele que te acusaram de roubar, Isabela já tinha feito a conta na cabeça. Mas ouvir ele dizer em voz alta doeu de um jeito diferente. Foi para isso. Ela terminou a frase por ele. Baixinho. O dinheiro nunca foi roubado por mim. Foi desviado. Ano após ano. Para pagar o tratamento dela. E quando seu pai morreu e o dinheiro precisou parar de sair de algum jeito que não levantasse suspeita nos livros, precisavam de alguém para culpar. Rafael terminou. Os olhos fixos no chão, e eu assinei os papéis do divórcio sem nem perguntar direito para você. Eu acreditei nela, antes de acreditar em você. Ele ficou ali sentado, o envelope entre os dois em cima da mesa de costura. E por um instante, Isabela quase sentiu pena dele do jeito que se sente, pena de alguém que acabou de descobrir que a casa inteira em que morou a vida toda tinha um alicerce podre embaixo. Mas a pena não apagou os 5 meses que ela tinha passado costurando bainha para pagar aluguel, enquanto a verdade dormia trancada numa gaveta a 3 quarteirões de distância. Onde ela está agora? Perguntou Isabela. A Vitória? Não sei. Os recibos param há 8 anos. Não tem endereço depois disso. O celular de Rafael vibrou em cima da mesa. Uma chamada. Ele olhou o visor e o sangue sumiu do rosto dele por completo. É minha mãe. Ele não atendeu. Deixou tocar até parar. E no segundo seguinte veio uma mensagem. Curta. Sem nenhuma pergunta nela, só uma afirmação. Do jeito que só Otília sabia fazer parecer uma ameaça, sem escrever uma palavra ameaçadora sequer. Sei que você foi ao escritório do seu pai hoje. A gente precisa conversar. Amanhã, os dois. Isabela olhou para a tela por cima do ombro dele. E sentiu? Pela primeira vez, desde que tinha assinado aquele papel 5 meses atrás. Que o silêncio dela finalmente tinha virado alguma coisa que Otília não conseguia mais controlar. Antes de conversar com você de novo, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse a Isabela e descobrisse que a verdade inteira do seu casamento estava trancada numa gaveta a 3 quarteirões de você o tempo todo, você teria batido na porta daquela gaveta antes? Ou teria esperado ela se abrir sozinha? Me conta aí nos comentários de onde você está me ouvindo agora. O envelope ficou entre os dois em cima da mesa por um bom tempo depois que Rafael foi embora. E Isabela não dormiu aquela noite, virando na cabeça o mesmo pensamento sem fim. Amanhã, ela ia se sentar de novo naquela sala de mármore, na frente da mulher que tinha destruído 8 anos da sua vida com uma assinatura falsa. Só que dessa vez, ela não ia entrar de mãos vazias. A mesa de mármore não tinha copo de uísque dessa vez, nem sorriso, pronto, esperando na porta. Otília estava sentada no mesmo lugar de sempre, mas com as 2 mãos cruzadas sobre um bloco de anotações em branco, como se precisasse de alguma coisa para segurar. Sentem-se. Rafael não sentou. Ficou de pé atrás da cadeira, as mãos apoiadas no encosto, o envelope com os recibos debaixo do braço. Eu não vim discutir. Vim mostrar uma coisa. Ele colocou o envelope na mesa, empurrando com 2 dedos. Do mesmo jeito frio que o advogado tinha empurrado os papéis do divórcio meses atrás. Otília olhou para o envelope sem tocar nele. Você entrou no escritório do seu pai sem me avisar. Eu entrei na minha própria casa procurando um documento de seguro. A voz dele tremia, mas não parava. E achei uma irmã. Mãe. Achei uma irmã que ninguém nunca me contou que eu tinha. Otília fechou os olhos por um segundo, só um segundo, e quando abriu de novo, o rosto já tinha voltado a ficar liso, controlado, do jeito que Isabela conhecia bem demais. Seu pai teve um deslize. Há muito tempo. Eu escolhi proteger essa família em vez de destruir vocês com um escândalo. Isso é crime. Agora, o crime. Isabela falou pela primeira vez. A voz firme. Sem gritar, foi colocar a assinatura falsa dela em cima de uma transferência que financiava esse deslize, e depois me apontar como ladra na frente de toda a família. Eu fiz o que precisava ser feito. A senhora fez o que era mais fácil. Otília se levantou. As palmas das mãos espalmadas na mesa, os olhos fixos em Isabela,
pela primeira vez desde que os dois tinham entrado. Fácil. Você acha que foi fácil esconder uma criança doente durante 10 anos? Pagar cada conta escondida atrás de rúbricas falsas. Mentir para o próprio filho todo domingo no almoço. Fácil teria sido deixar aquela menina no orfanato onde ela nasceu e nunca mais olhar para trás. O quarto ficou em silêncio. Rafael tinha os olhos arregalados, olhando para a mãe como se a visse pela primeira vez em 40 anos de vida. Onde ela nasceu? Isabela repetiu devagar, a peça se encaixando antes mesmo dela terminar de pensar. A senhora não falou onde meu marido a colocou. Falou onde ela nasceu. Otília não respondeu. E foi esse silêncio, mais do que qualquer confissão gritada, que confirmou o que Isabela tinha acabado de entender. Vitória não é filha do seu marido. Isabela sentiu a própria voz sair mais baixa, quase incrédula com o peso do que estava dizendo. É sua. Rafael deu um passo para trás, como se tivesse levado um empurrão físico. Mãe. Otília ficou parada, as mãos ainda espalmadas na mesa. O queixo erguido, mas alguma coisa nos ombros dela desmoronou. 1 centímetro que ninguém além de Isabela talvez teria notado. Eu tinha 22 anos. A voz saiu diferente agora, mais rasa, sem a lâmina de sempre. Uma família que ia me deserdar se soubesse. Seu pai me conheceu grávida, escondida numa pensão, e casou comigo mesmo assim. Criou o nome que eu carregava. E quando a menina nasceu doente, com um problema no coração que exigia cuidado que eu não conseguia dar sem que todo mundo descobrisse a verdade. Ele foi quem pagou. Anos. Sem perguntar nada. Sem cobrar nada. Só pediu uma coisa, que eu nunca contasse. E quando ele morreu, Rafael completou. A voz um fio, a senhora precisou continuar sozinha o que ele tinha começado. E quando a auditoria começou a fuçar nos livros da empresa, faltando poucos meses para a assembleia que ia decidir quem ficava no controle, eu precisei de alguém para assumir aquela movimentação. Otília olhou direto para Isabela agora, sem desviar. Alguém que já ia sair da família de qualquer jeito. A senhora escolheu a nora que ia embora, disse Isabela, porque eu não ia brigar. Eu escolhi a pessoa que menos ia me custar. Rafael bateu a mão na mesa. Um som seco que fez as duas mulheres se calarem. Você destruiu o casamento dela para proteger um segredo de 40 anos. A voz dele tremia agora. Não de dúvida, de raiva de verdade. A primeira que Isabela via nele desde que se conheceram. Deixou minha filha crescer achando que a mãe tinha roubado a família. Eu fiz pela empresa que seu pai construiu. Você fez por você. Rafael pegou o envelope de volta da mesa. As mãos firmes agora, de um jeito que não tinham estado a noite inteira. E amanhã eu levo isso para o conselho. Otília deu a volta na mesa. Rápido. O controle rachando de vez. Se você fizer isso, a empresa inteira racha. Os outros acionistas vão usar qualquer coisa para tirar a gente do comando. Rafael. Qualquer coisa. Então que rache. E a Manuela, a voz de Otília mudou de tom outra vez. Mais calculada agora. Mirando direto no ponto mais fraco de Isabela. Você acha mesmo que um escândalo desses não vai voltar para cima de você também? Isabela, advogado bom faz qualquer história parecer suspeita. Ex-nora ambiciosa arma esquema para difamar a família do ex-marido. Não é difícil de vender para a imprensa. Isabela sentiu o chão da confiança que tinha acabado de conquistar tremer de leve. A senhora tá me ameaçando. Eu tô te avisando. Otília voltou para o lado de trás da mesa. Sentando de novo, a voz recuperando o verniz de sempre num piscar de olhos. Pensem bem antes de abrir essa gaveta para o mundo inteiro ver. Alguns segredos custam mais caro fechados fora do que abertos. Rafael olhou para Isabela. E pela primeira vez em 5 meses, ela viu nos olhos dele não culpa, nem pena, mas uma pergunta de verdade. O que você quer fazer agora? Ela não tinha resposta pronta. Saíram dali sem decidir nada. O envelope entre os dois, no banco do carro. O silêncio pesando de um jeito diferente do silêncio que Isabela tinha carregado a vida toda. Esse não era resignação. Era o peso de uma escolha que ainda precisava ser feita. Foi só 3 dias depois.
Quando o telefone de Isabela tocou com um número que ela não reconhecia, que a escolha começou a se resolver sozinha. Dona Isabela. A voz do outro lado era de homem. Mais velho. Meio hesitante. Aqui é o Diego, motorista da Dona Otília. Eu sei quem você é. A senhora tem 1 minuto. Ele respirou fundo. O som chegando claro pelo telefone. Faz 12 anos que eu trabalho para essa família. 12 anos calado. Fazendo o que me mandavam. Vigiando quem me mandavam vigiar. Guardando o que me mandavam guardar. Diego, fui eu que assinei a transferência. Dona Isabela. Ele soltou a frase de um jeito rápido, como quem arranca um curativo antes que a dor cresça mais. A Dona Otília me deu a senha do sistema. Me mandou copiar a assinatura da senhora de um contrato antigo que tinha no arquivo. Eu fiz, porque ela pagava minha filha fazer faculdade e eu não tive coragem de dizer não. Isabela ficou parada no meio da sala, a mão apertando o celular contra o ouvido. O coração batendo alto o suficiente para sentir no pescoço. Por que você está me contando isso agora? Do outro lado da linha, veio um silêncio comprido antes da resposta. Porque ontem ela me mandou seguir a senhora de novo. E eu entendi. De repente, que eu ia fazer isso pelo resto da vida se ninguém parasse. A voz dele quebrou um pouco. Eu tenho os logs do sistema salvos num pendrive há 2 anos. Um seguro. Sabe, para o dia que eu tivesse coragem, e hoje você teve. Hoje eu tive. A imprensa que Otília tinha prometido usar como arma virou a primeira contra ela mesma. Foi Isabela quem sentiu o golpe primeiro na manhã seguinte à ligação de Diego. 3 clientes cancelaram encomendas de uma vez. E Camila chegou correndo com o celular na mão. Uma matéria de um blog de fofoca aberta na tela. Ex-nora de tradicional família paulistana teria armado esquema para difamar sogra após divórcio. A matéria não citava nomes com todas as letras, mas dava detalhes suficientes para qualquer pessoa que conhecesse a família reconhecer quem era quem e o suficiente para plantar dúvida na cabeça de quem só lia a manchete. Ela conseguiu isso em menos de 12 horas. Camila largou o celular na mesa de costura. A voz tensa. Isso é rápido demais para não ser planejado. Isabela sentiu o mesmo aperto no peito que tinha sentido 5 meses atrás. Sentada naquela sala de mármore, assinando papéis sem entender direito o que estava assinando. A diferença é que dessa vez ela sabia exatamente de onde vinha o golpe. Ela não vai parar. Isabela guardou a agulha. As mãos firmes apesar de tudo. Ela vai usar cada ferramenta que tiver até a última. Rafael apareceu no fim da tarde. O rosto cansado de quem não tinha dormido. Um advogado ao lado que Isabela nunca tinha visto antes, não o mesmo da família. Alguém contratado por conta própria. Fora do circuito de confiança de Otília. Isso não vai adiantar em corredor de fofoca. O advogado. Um homem de meia idade chamado de Dr. Bento pelos dois. Abriu uma pasta em cima da mesa da sala minúscula. Precisa ir direto para o conselho da empresa. Com prova documental e testemunha formal. Matéria de blog se desmonta sozinha quando tem processo sério correndo atrás. E o Diego topa depor? Perguntou Rafael. Ele topa. A voz de Isabela saiu segura. Ele me ligou de novo hoje de manhã. Falou que já entregou uma cópia do pendrive para o Dr. Bento, antes de eu nem saber que o senhor existia. Rafael olhou para o advogado. Surpreso. E o homem só deu de ombros. Num gesto que dizia, mais do que qualquer explicação, ele tinha feito o trabalho dele, direito, silenciosamente. Enquanto os outros 2 ainda discutiam o próximo passo. A reunião do conselho aconteceu 3 dias depois. Na mesma sala de mármore, só que dessa vez cheia 7 acionistas ao redor da mesa. O Dr. Bento de pé perto da porta. Diego sentado numa cadeira ao fundo, o pendrive já entregue e copiado para 3 advogados diferentes antes mesmo da reunião começar. Otília entrou por último. O vestido impecável de sempre. O queixo erguido, mas Isabela reparou numa coisa que nunca tinha visto antes naquela mulher. As mãos, escondidas atrás das costas, apertadas uma na outra, com força demais para ser calma de verdade. Eu protegi essa empresa por 40 anos.
Otília começou antes de qualquer um dos outros abrir a boca. A voz projetada para a sala inteira. Não só para Isabela. Cada decisão que tomei foi pensando na sobrevivência do que meu marido construiu. Vocês todos se beneficiaram disso. Cada dividendo que caiu na conta de vocês nos últimos 10 anos passou pelas minhas mãos. Ninguém aqui duvida do trabalho da senhora. Dona Otília. Um dos acionistas, um homem mais velho de cabelo grisalho, falou com respeito genuíno na voz. A questão é outra. A questão é que vocês estão dispostos a destruir 40 anos de trabalho por causa de um erro pessoal que eu cometi antes até de conhecer o Ricardo. A voz dela subiu um tom, quase tremendo. Vocês teriam feito diferente. Uma menina de 22 anos, grávida, sem família, sem dinheiro. Eu fiz o que qualquer um de vocês teria feito no meu lugar. Por um segundo, Isabela sentiu o peso daquela pergunta pousar na sala inteira e viu, nos rostos ao redor da mesa, que alguns realmente hesitavam. Foi o DR. Bento quem quebrou o silêncio. A voz calma, sem drama, ninguém questiona a decisão de proteger a filha. Dona Otília. E ele abriu a pasta. Tirou uma folha. Colocou no centro da mesa. O que está em julgamento aqui é a decisão. 10 anos depois, de falsificar a assinatura de uma pessoa inocente e usar isso para encobrir um desvio financeiro que já não tinha mais urgência nenhuma para esconder, porque o pai da menina já tinha morrido. E o pagamento já não precisava mais passar disfarçado nos livros. A senhora não protegeu uma criança daquela vez. Protegeu o próprio controle da empresa, às custas de outra pessoa. Otília abriu a boca para responder e não saiu nada. Pela primeira vez, desde que Isabela a conhecia, o silêncio dela não era controle. Era o chão faltando. A senhora tinha outras opções. A voz de Isabela saiu firme. Sem raiva. O que doeu mais em Otília do que qualquer grito teria doído. Podia ter contado para o Rafael. Podia ter enfrentado a auditoria de frente. Explicado a movimentação. Arriscado o escândalo que já ia acontecer de qualquer jeito quando a verdade saísse. Em vez disso, escolheu me destruir, porque era mais fácil. Otília olhou para Isabela por um longo instante, e o que passou pelo rosto dela não foi raiva. Foi alguma coisa mais parecida com reconhecimento. O tipo que vem tarde demais para mudar qualquer coisa. Eu vou pedir minha saída da presidência. A voz dela saiu baixa, quase irreconhecível, para quem só a tinha ouvido comandar mesas o tempo todo. Com efeito imediato, ela não olhou para Isabela de novo. Só se virou para o filho. E o que disse para ele baixo, quase inaudível para os outros na sala, Isabela nunca chegou a saber. Foi a única coisa naquela tarde que Otília guardou só para si. Do mesmo jeito que tinha guardado tudo por 40 anos. A empresa não afundou. Levou meses para reorganizar a diretoria, para reverter a acusação contra Isabela em documento formal, para fazer o blog retirar a matéria sob ameaça de processo. Mas nenhuma dessas vitórias veio fácil. Nenhuma veio de um golpe só. Vieram devagar. Uma reunião de cada vez. Um documento de cada vez. Foi só num sábado de manhã, meses depois, que Rafael apareceu na porta do apartamento sem sacola de presente nenhuma dessa vez. Show ela. As mãos enfiadas no bolso da calça. Eu queria te perguntar uma coisa. Ele ficou parado no batente, do jeito que já não ficava mais desde a primeira visita. Mais à vontade, agora. Mais dele. Você acha que ainda tem alguma coisa entre a gente? Depois de tudo isso, Isabela ficou olhando para ele por um momento. A máquina de costura zumbindo baixinho atrás dela, terminando uma bainha que não podia esperar. Eu acho que a gente virou duas pessoas diferentes das que se casaram há 8 anos. Ela desligou a máquina, deixando o silêncio tomar conta da sala. E eu não sei se eu quero voltar a ser quem eu era antes. Isso é um não. Isso é um eu não sei ainda. Ela se aproximou. Encostou de leve no batente da porta, perto dele. Mas eu sei que quero que você seja pai da Manuela de verdade. Não só nos sábados. Não só quando dá. Rafael assentiu devagar. E alguma coisa no rosto dele relaxou, não decepção. Ela percebeu surpresa, alívio. Eu posso viver com isso.
Ele deu um meio sorriso. O primeiro sem peso nenhum atrás que ela via nele em muito tempo. Posso buscar ela na escola quarta-feira, pode. Manuela apareceu correndo do quarto nesse momento, gritando o nome do pai. E o abraço dos dois no meio da sala foi tão simples, tão sem drama nenhum, que Isabela ficou parada só olhando, sentindo alguma coisa se acomodar dentro do peito que não tinha nome, ainda não era o amor de antes. E não precisava ser. Naquela noite, depois que Manuela dormiu, Isabela ficou sentada na varanda minúscula do apartamento, uma xícara de café esfriando na mão, olhando as luzes da rua. O ateliê tinha crescido 2 costureiras contratadas agora. Uma sala maior alugada 2 andares acima, um nome próprio na porta que não era mais Dona Isa faz ajustes. Era dela, do começo ao fim. Construído sem nenhuma gaveta trancada guardando os alicerces. O telefone vibrou em cima da mesinha. Uma mensagem de um número desconhecido. Curta, sem assinatura no fim. Obrigada por não me destruir na sala do conselho. Eu não teria feito o mesmo por você. Isabela olhou para a tela por um bom tempo antes de guardar o celular sem responder. Não por raiva, só porque algumas coisas não precisavam de resposta para terminar direito. Ela ficou mais um pouco na varanda. O café já frio de vez. Olhando a rua vazia lá embaixo, a mesma cidade. O mesmo silêncio de sempre, só que agora era um silêncio que ela tinha escolhido. Não um que tinha sobrado depois que tudo o resto foi tirado dela.